colegas que me antecederam, e desde já também saúdo eles, tocaram em alguns pontos importantes e que merecem destaque nessa discussão. O Brasil recebeu nos últimos anos uma série de eventos internacionais, Copa do Mundo, as Olimpíadas, e nesse diapasão acabou inevitavelmente entrando no, digamos, num radar de vulnerabilidade diante de possíveis ações de grupos extremistas, né? Eu diria até que de forma perigosa nós recebemos uma Copa do Mundo 2014 sem uma legislação específica que tratasse da matéria ou da temática do terrorismo. 2 anos depois, quase às vésperas das Olimpíadas, né, todos aqui se recordam muito bem, finalmente entrou em vigor a Lei 3.260, a Lei de Enfrentamento ao Terrorismo. É uma legislação até certo ponto nova, inovadora também, e que foi resultado, como o doutor Platerza bem colocou, foi o resultado de uma lenta, e eu diria até de uma tardia evolução legislativa ocorrida no nosso país. Mas o fato é que em 2016 a legislação entra em vigor, atendendo a um comando constitucional que já vinha desde a Constituição Federal de 88, e também derivou de incontáveis exigências e compromissos internacionais que foram firmados pelo nosso país, né? A nova lei finalmente disciplinou e conceituou, foi ousada, um conceito muito difícil e discutível internacionalmente, o conceito de terrorismo, e também a nova lei abordou alguns aspectos investigatórios e processuais. E o mais importante, como eu referi, formulou o conceito do que é uma organização terrorista. Quem estuda a nova lei, alguns aspectos dela, reconhece e identifica que essa legislação, de fato, ela seguiu, pelo menos em grande parte, uma tendência de reconhecimento da mensagem do terror como elemento essencial do crime de terrorismo, ou seja, tem um caráter preponderantemente comunicacional o terrorismo, e a nova lei se atentou a esse aspecto. Evidentemente que a legislação ela não é perfeita, ela traz algumas lacunas que o doutor Platerza referiu, e aí a importância de ser discutida a revisão dessa legislação, e aqui, mais uma vez, eu elogio a ideia e a execução dessa audiência pública. Ocorre que o projeto de lei ele traz alguns aspectos que, a nosso ver, necessitam de um maior esclarecimento, e aqui é o momento para isso, um amadurecimento técnico, jurídico, justamente para que se evite futuras inconstitucionalidades ou até mesmo indefinições ou conflitos de atribuições, principalmente entre os órgãos de segurança e os órgãos de defesa. O estabelecimento de textos legais com tipificações muito abertas, muito elásticas ou muito amplas, ele acaba por caminhar num sentido que eu diria contrário à tendência internacional e também do moderno, vai contra o moderno enfrentamento ao terrorismo, baseado no princípio, e é um princípio muito importante que a doutrina internacional refere, a doutrina refere justamente nesse escopo do terrorismo ou do contra-terrorismo, né? É o princípio da taxatividade, que exige que a lei determine de forma suficientemente diferenciada distintas condutas puníveis e as penas que podem acarretar. Ou seja, os tipos penais devem prever expressamente as condutas que são vedadas, uma vez que o direito penal ele deve obediência ao princípio justamente da taxatividade, não podendo haver uma interpretação extensiva em prejuízo do réu. Isso já é referência nos tribunais superiores. O fato, e aqui eu já chamo atenção de largada no próprio artigo 1º no caput, o texto do projeto refere que a lei dispõe sobre as ações contra-terroristas, né? O fato é que o combate ao terrorismo é o somatório de ações de índole antiterrorista e de índole contra-terrorista, né? Tomadas com vista a impedir a ocorrência do fenômeno em toda a extensão da ameaça. E aí, a nosso ver, o termo mais correto, inclusive o termo mais moderno, tanto em termos de doutrina como inclusive de inteligência, o termo mais correto deveria ser ações de enfrentamento ao terrorismo, né? Não se deve evitar, o colega das Nações Unidas aqui já esteve presente, mas expressões como guerra ao terror, combate ao terror já não são mais referidas nos textos internacionais. Então, e da mesma forma, contra-terrorismo e antiterrorismo são conceitos bastante conflitantes. Então, a doutrina moderna, ela recomenda que se use a expressão ações de enfrentamento ao terrorismo, porque ela tem um escopo muito maior, muito mais amplo, e evita justamente a utilização equivocada de terminologias.
Alguns outros aspectos do projeto de lei, o doutor Laterza falou muito bem sobre o artigo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, e eu ratifico a colocação do colega. E o dispositivo ele não parece muito bem colocado e ele traz um risco de violação do princípio do nullum crimen sine conduta, né? Então, que é um princípio fundamental do direito penal e que tem a relação com o princípio da taxatividade que a Lures eu referi. As condutas descritas nesse dispositivo já se encontram previstas em uma série de outros ordenamentos jurídicos e normativos legais. Ou seja, a nossa sugestão seria de que fosse suprimido esses dois parágrafos, o 2º e o 3º. Da mesma forma, o artigo 3º, no caput, ele refere que as ações contra terroristas podem ser preventivas ordinárias, preventivas extraordinárias e repressivas, né? Nos parece que essa classificação ela é de difícil aplicação na realidade prática das instituições que atuam no enfrentamento ao terrorismo. O enquadramento de ações de enfrentamento ao terrorismo, a título de combate preventivo e repressivo, ele pode trazer uma discussão muito profunda e perigosa acerca de uma discricionalidade demasiadamente ampla e muito aberta. Também nos parece que nesse artigo 3º poderia ser acrescido no inciso 3º a ressalva de que fossem respeitadas as atribuições legais e constitucionais de cada órgão, como já previsto no artigo 142 e 144 da nossa Constituição, e ainda aquelas que já são previstas na Lei de Enfrentamento ao Terrorismo, na Lei 13.260. O Dr. Laterza também já referiu, e bem, a questão do artigo 5º, que refere que as ações contra terroristas devem ser descritas em um regulamento. A expressão regulamento não parece adequada também, porque o regulamento é ato, né, para normatização interna de procedimentos operacionais, ou seja, não é a terminologia que nos parece ser mais adequada. Caberia também sugerir alguns incisos relacionados a ações preventivas ordinárias, e aqui eu chamo a atenção do que as legislações, principalmente da Europa, e também a legislação americana, trazem contemporaneamente uma preocupação no que diz respeito à atuação relacionada à contranarrativa e à desradicalização de indivíduos que foram ou que pertenceram a organizações terroristas e que estão regressando aos seus países de origem. É uma situação muito, entre aspas, moderna e muito corriqueira na Europa, e na América do Sul nós também já temos uma casuística pequena, mas nós temos já essa casuística em prática, né? Então, seria importante a nova legislação abarcar esse fenômeno, ou esses dois institutos, tanto da desradicalização como da contra-radicalização. Em relação ao artigo 11, nós também concordamos com o colega da DEPOL. O artigo acaba por conflitar uma série de legislações, especialmente com a 12.850, com a 13.260, conflita com toda a sistemática dos procedimentos de persecução penal, ou seja, não nos parece também muito adequado. Além disso, a expressão agentes públicos contra terroristas, ela dá ensejo a uma série de problemas relativos a atribuições dos órgãos públicos envolvidos. Uma sugestão em relação ao artigo 16, e um comentário, é de que a criação de uma autoridade nacional antiterrorista, com amplas prerrogativas de repressão e de prevenção e de apuração, pode vir também a conflitar com as atribuições legais e com as atribuições constitucionais, e além disso trazer discussões sobre o juízo competente, ou seja, não nos parece muito adequado. Parece-nos mais apropriado a criação de um Conselho Nacional de Enfrentamento ao Terrorismo, que é o termo, como eu referi no início, mais adequado, mais correto. E esse conselho seria responsável pelo exame e pela apreciação de toda a política nacional de enfrentamento ao terrorismo. Esse conselho teria uma composição híbrida, né? Partindo do ministro da Justiça e Segurança Pública, ministro da Defesa, MRE, diretor-geral da PF, diretor-geral da BIM e o ministro de Segurança Institucional. Destaco ainda o artigo 19 do projeto de lei, que refere o Comando Conjunto de Operações Especiais e o Grupo Nacional de Operações Especiais como unidades estratégicas contra terroristas.
E aqui uma situação bastante fática, né? Esse artigo ele pode colidir com as atribuições já definidas em leis e normativos, incluídas as atribuições da coordenação de enfrentamento ao terrorismo da Polícia Federal e o comando de operações táticas da Polícia Federal. Esse dispositivo apresenta ainda no inciso 2º problemas relativos às atribuições dos órgãos públicos, mais uma vez. Por fim, eu destacaria, o Dr. Laterza referiu uma série de outros projetos de lei em trâmite nas casas. O fato é que nos chamou a atenção o projeto de lei do Senado, o projeto de lei 272, de autoria do senador Lazier Martins, 2016, e que ele disciplina com uma precisão bastante interessante algumas condutas consideradas modernamente como atos de terrorismo. Eu acho que alguns aspectos desse projeto de lei poderiam ser trazidos à baila para reforçar e para fazer a discussão ficar ainda mais robusta. E, por fim, e já trazendo uma situação prática, a Lei 13.260 ela teve um dos artigos, o artigo 4º, que é a apologia ao terrorismo. Esse artigo foi vetado. E esse veto, a nosso ver, ele também deveria ser avaliado na medida em que uma das maiores temáticas modernas do terrorismo é justamente a radicalização virtual e a apologia dos atos terroristas, ou seja, a nossa legislação ela não contempla esse aspecto. Então, se eu posso sugerir, seria sugerir uma discussão mais ampla justamente sobre a reinserção desse dispositivo que foi vetado pela Presidente da República em 2016. No mais, eu fico à disposição dos senhores, agradeço mais uma vez o convite e coloco a nossa unidade, coloco a Polícia Federal à disposição de todos e de todas. Muito obrigado. Ontem, a Polícia Federal apresentou, por meio da sua divisão de antiterrorismo, pelo colega Chuí, que é uma autoridade no assunto, escreve sobre o assunto, foi o colega que conduziu, que presidiu a Operação Hashtag, que levou à primeira condenação de um terrorista islâmico na América Latina. Então, eu fiquei muito curioso em ver o posicionamento da Polícia Federal, porque é muito importante nesse tema o posicionamento técnico das pessoas que trabalham no dia a dia com a matéria. É uma matéria específica e nova para nós brasileiros. Parece que o tema não é muito afeta ao nosso dia a dia, porque é muito mais intenso em outras sociedades. Entretanto, é tão nocivo, é tão perigoso, é tão preocupante que nós não podemos esperar acontecer para nos preocuparmos. Nós precisamos ter uma atuação proativa. E aí, nesse sentido, a discussão em si já é muito bem-vinda. O que nós temos a dizer do projeto em si, além de corroborar a nota técnica da DAT, da Polícia Federal, que foi apresentada ontem, é dizer que, para nós, delegados, que temos que manusear as notícias crimes todos os dias, é muito importante que o princípio da taxatividade penal esteja em toda a legislação aprovada por essa Casa, pelo Parlamento. O princípio da taxatividade ele não é um princípio brasileiro, ele é um princípio universal. Ele é uma baliza do direito penal. Então, quando nós vamos falar de crimes, nós precisamos que o tipo penal, a descrição penal, seja a mais exata possível. Ela não pode estar aberta, sob pena de, não somente colocar em risco as garantias individuais da sociedade em si, como colocar o operador do direito em risco de depois ser interpretado como um abuso de autoridade, de ser interpretado como um ato nocivo, que pode, inclusive, causar a perda do cargo público pelo autor, por quem manuseia essa legislação. E o projeto traz, pelo menos em um dos pontos, a criação de atos análogos ao terrorismo, né? Não é assim que está denominado, mas eu acredito que a doutrina, se virar lei, vai usar essa nomenclatura. E da maneira como está muito aberto, né?
ali pode ser interpretado como terrorismo muitas situações, né? De maneira que pode ser utilizado, sim, politicamente pelo governo da vez. Eu não estou falando aqui de ideologia nem do governo atual, nem dos governos anteriores. Eu estou falando de que pode ser utilizado, porque é um instrumento, a legislação vai ser aplicada pelo governo que estiver no poder, né? E nós estamos tratando aqui de uma legislação supra-governos, uma legislação de Estado, então devemos nos preocupar que fique muito aberto e que cause um risco, né? Tanto para os operadores de direito como para a própria sociedade em si. Aqui eu estou tentando abstrair qualquer tipo de sentimento político, partidário, ideológico, né? Tratando apenas tecnicamente do assunto. Então, seria necessário, se formos criar novos tipos de terrorismo, deixar muito claro, muito taxativo. Ontem, na nota técnica da Polícia Federal, citou-se até um projeto de lei que está no Senado, que nos parece com tipos mais fechados, mais claros, né? Que é o projeto do senador Lazier Martins, né? Vou dar um exemplo. Inciso A: incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado com o objetivo de forçar a autoridade pública a praticar ato, abster-se de praticar ou a tolerar que se pratique, ou ainda intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a população em geral. É só um exemplo. Esse é um tipo, é uma descrição penal bastante fechada. Tem os verbos ali, está tudo delimitado. O operador de direito, o delegado, quando se deparar com uma notícia crime, vai conseguir enquadrar ali sem grandes malabarismos interpretativos. E aí isso traz proteção, tanto para quem interpreta quanto para quem estará no outro polo dessa investigação, né? Então, nos preocupa bastante isso. Outra preocupação, Sanderson, deputado Sanderson, eminente relator, com nos parece que o texto abre muito a possibilidade de algo que é muito negativo e que já ocorreu outras vezes, que é ter uma autoridade central sobre determinado assunto que envolve a atuação de vários setores, de várias agências, de vários órgãos, e aí se dá muito poder a essa autoridade passa a trabalhar paralelamente aos demais órgãos. Ela suprime, traz as atribuições das outras agências, dos outros órgãos, para si, forma uma equipe, forma um setor e, na verdade, cria um setor, ali um novo órgão, né, para atuar na seara. Então, nós temos algumas preocupações em relação a essa legislação, que ela está dando poderes muito amplos, né, para uma autoridade nacional de antiterrorismo, poderes, inclusive poderes de relativização de direitos fundamentais, né, que hoje são deferidos dentro de uma investigação instaurada, acompanhada pelo Ministério Público, pelo Judiciário, que tem a participação não somente da Polícia Federal, no caso, mas a colaboração da BIM, a colaboração dos outros órgãos, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, né? E o que nós temos que trabalhar em todas as legislações, assim como fizemos no SUSP, trabalhar para que essas agências trabalhem em coordenação, né? Em coordenação dentro das suas atribuições, concertadamente, para atingir o objetivo, que é prevenir e reprimir atos de terrorismo. Nós entendemos que o texto está deixando está criando essa autoridade, dando a ela poderes que podem resultar, não há amarras para que não resulte numa criação de um novo órgão, um órgão que irá fazer operações e acaba, quando não tem uma coordenação com os outros órgãos, acaba criando uma estrutura
fora das instituições, né? As instituições, o que nós precisamos, em qualquer legislação que trate de atuação concertada dos órgãos, é fazer com que eles trabalhem conjuntamente, que eles queiram colaborar, que eles participem conjuntamente, façam um trabalho de coordenação efetivo. Quando nós criamos estruturas, novas estruturas, a gente só está mudando o problema de endereço, nós não estamos resolvendo. E o texto, achamos que precisa ser aprimorado. Ontem, a Polícia Federal sugeriu que, em vez de criação de uma autoridade nacional contra o terrorismo, que fosse criada um conselho, e sugeriu ali a participação de vários entes, né? Hoje, se fala muito que talvez um dos grandes problemas é que numa operação efetiva, numa atuação efetiva, não haja uma definição muito clara do que cada um faz e quais são os limites de cada ente, de cada ator, né? Mas nós temos o Ministério da Justiça, que trabalha para coordenar as forças de segurança, e dentro do Ministério da Justiça poderia muito bem funcionar uma coordenação, uma área para tratar do assunto que pudesse coordenar todos os órgãos, né? Mais uma vez, é importante coordenar todos os órgãos dentro de suas atribuições para que eles estejam ali numa atuação positiva, uma atuação de ganha-ganha para todos desenvolverem a sua atividade da maneira mais eficiente possível, né? E aí a legislação, o texto, ao dar poderes, ao criar uma autoridade nacional e ao dar poderes, inclusive da Lei 12.850, e para atuação, me parece que está abrindo um novo flanco de atuação paralela, de disputa entre órgãos, e nós temos que fomentar a colaboração e a coordenação entre eles. Então, esses seriam os dois principais pontos, além daqueles que nós fazemos como nossas participações também, apresentados pela Polícia Federal na data de ontem para modificação do texto, né, de um certo rumo, né, nessa legislação nova que se pretende aprovar, né? A criação de um marco regulatório para a área, nós não somos contrários. Nós precisamos que ele seja feito de uma maneira que seja muito taxativa na criação de condutas, para que não fique ao sabor de interpretações muito abertas, e verificar nos pontos da legislação em que abre demais a poderes a uma autoridade supra-órgãos, supra-instituições, de modo que depois isso vire um novo órgão, uma nova organização que vai atuar sem passar pelas atribuições constitucionalmente previstas para as instituições, né? Precisamos de mais coordenação e colaboração e menos concorrência entre órgãos. E essa autoridade nacional talvez não seja o melhor caminho para que alcancemos essa situação, sobretudo com os poderes que são conferidos no texto que está sendo discutido. No mais, parabenizar ao deputado Vitor Hugo pelo espírito democrático de convidar todos os atores interessados a discutir esse assunto, né? Alguns tentando contribuir mais com o aprimoramento do texto, outros entendem mesmo que o texto não é suficiente para trazer o que é necessário e que deveríamos partir de outro marco, mas, de qualquer maneira, tanto o autor quanto o relator, meu colega de Polícia Federal, deputado Sanderson, parabéns pelo espírito democrático, e vamos continuar o debate para tentar chegarmos a um texto que seja o mais
eficiente possível, retirando essas partes que nos deixam como profissionais do assunto preocupados. Obrigado a todos, boa tarde.